Olá, bom dia e boa tarde, porque essa aula é de História para o quarto A e o quarto ano B, tá bom? Nós vamos dar continuidade lá no nosso livro, na página 50 e 51. Então, como era que essas pessoas, como era que esses negros, a gente está falando sobre esse trabalho escravo, como era que esses negros, eles viviam, moravam ou conviviam dentro de uma senzala, né? Então, nós temos aí um texto que é da página 50, que diz assim: em geral, as senzalas eram grandes barracões, né? Então, eram aqueles barracos grandes que tinha uma coluna no meio de carnaúba e eles, assim como eles vinham no navio, eles continuaram da mesma forma dormindo em senzalas amontoado, né? A maioria não tinha janelas. Quando tinha, porque eles vão para não fugir, né? Era gradeada. Quando tinha janelas, eram gradeadas justamente para que eles não fugissem. Eles eram presos, eles eram escravos. As senzalas também não possuíam divisão interna, nem mobília, ou seja, era só um galpão mesmo, né? Não tinha fogão, não tinha essas coisas que a gente usa, né? Não tinha cama, era só, não tinha móveis de casa, não era uma casa, ele era um barracão, né? O chão era de terra batido, né? Batia na terra, pegava tipo os barros, molhava, batia. Os escravos não tinham privacidade e dormiam em esteiras estendidas no chão. Então, ele não tinha aquela privacidade como eu tenho, como você tem, de dormir em quartos separados. Na realidade, eles dormiam tudo junto. E as suas refeições? Como eram as refeições? Bom, as refeições da senzala, dessas pessoas escravizadas, recebia uma pequena quantidade de farinha de mandioca, milho, feijão e arroz. Algumas vezes o senhor de engenho permitia que eles tivessem um dia de folga para cultivar os alimentos que consumiriam. Então, ainda isso, esses alimentos, era eles que cultivavam, né? Então, eles iam fazer para eles mesmos, né? Tinham um dia de folga, na verdade, só para trabalhar para eles mesmos, para conseguir a farinha de mandioca, o milho, o feijão e o arroz. Era um trabalho escravo, né? Degradante de ser humano. Quando conseguiam, os escravizados reuniam-se nas senzalas para conversar, cantar, contar histórias, né? Desse modo, preservavam suas tradições e criavam laços de solidariedade. Isso também era uma forma de tentar sobreviver à escravidão. Então, mesmo assim, né? Eles mesmo assim, eles ainda sentavam, quando tinha um período, né? Eles cantavam, contavam história. Por isso que era passando de geração para geração, né? E aí eles faziam usavam os tambores, né? Que é muito tradicional na África, nessa cultura áfrica, os tambores. Eles dançavam, eles faziam as festas deles, que era bem melhor do que a dos senhores de engenho. Então, muita gente ia para essas festas. E nós estamos mostrando para vocês a foto. Tá no livro, mas eu queria trazer assim para vocês verem como eram os barracões, né? Como eram que eles viviam em fazenda. Havia senzalas divididas em pequenos cômodos ou senzalas menores, reservado para famílias, como mostrando a imagem, né? Isso aí é com o passar do tempo, né? Mas lá a senzala era um barracão mesmo, para eles morarem lá dentro, ó. Pronto. Quando tinha janela, pode observar, ó, tinha as grades, justamente para que eles não saíssem, né? Quem é que queria viver sem tratado como animal? Era assim que eles eram tratados, né? Era mutuado. E aí nós temos outra, que é a escravidão nas minas, né? Essas escravidão nas minas é quando vai falar dos bandeirantes, né? E já para a parte de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Isso aí foi uma evolução do tempo, 1532, né? Então, os portugueses desejaram encontrar ouro e prata. Então, passou o período da cana de Brasil, do pau-brasil, né? Veio o ouro e a prata, 1532. Diversas expedições partiram de diferentes pontos de colônias à procura desses metais
preciosas, né? Nenhuma delas foram bem-sucedidas até o século XVII. Aí nós temos os bandeirantes, né? Que é bandeirante? Homens livres que organizavam expedições chamadas bandeiras para explorar o interior do Brasil, com o objetivo de capturar índio e procurar metais preciosos, né? Então, a exploração sempre aconteceu, né? Sempre a gente foi explorado. Então, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, né? São as principais cidades de ouro, né? Que tinham ouro. E por isso, à medida que tinha aquele comércio, naturalmente as cidades iam surgindo, porque as pessoas iam para lá. Justamente atrás, um dos exemplos é a Serra Pelada, né? Que as pessoas iam atrás dessa fonte, na verdade, econômica, né? Para poder melhorar a sua vida, e lá ia surgindo as colônias, depois ia surgindo as cidades. Ó, com isso, muitas pessoas de diferentes partes da colônia seguiram para a região das Minas, né? Portugueses também vieram para o Brasil nessa época com o objetivo de enriquecer, né? Por exemplo, nós nordestinos, nós temos o hábito de ir para São Paulo, porque em São Paulo tem muita fábrica, né? E essas fábricas rendem um salário para as pessoas, e as pessoas naturalmente querem viver melhor. Com isso, né? Aí vem aqui, ó. Isso foi no século XVII, já no século XVIII, isso é um ano, ou aliás, é 100 anos, desculpa, um século é 100 anos. No século XVIII, o Brasil tornou-se a principal produto mundial de ouro. Assim como nos engenhos, portugueses usaram mão de obra escravas nas minas, né? Aí nós vamos ter aí a foto de um português, né? Esse português aqui, eu vou até para esse lado, para mostrar para vocês as vestes dele, ó, tá? Então, esses portugueses usavam o trabalho escravo, viu? Esse trabalho escravo, geralmente, ele enriquece muito os ricos e acaba com a gente, né? Olha, representação de escravo dos brasileiros na lavagem de diamante e ouro em Cerro Frio, município de Cerro, Minas Gerais, tá vendo? Então, eles lavando, né? Vai coletar, aí eles lavam até conseguir o ouro. O diamante, o ouro e etc. Então, isso aí são a escravidão no século XVIII, 17 e 18 já nas minas, né? Primeiro era nas fazendas e agora passou às minas e continuava o trabalho escravo, principalmente com os negros. Ok? Façam os exercícios da página 50 e da página 51.